Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast. Estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. Ao meu lado, Giovanni Claudino. Que bom estar aqui mais uma semana, né, John? Bom demais. E hoje vai ser bom, tá? Vai ser top. Não, hoje... Convidado que já esteve na primeira temporada, já esteve aqui conosco. Cumpriu com a sua palavra, e isso é muito importante. Quando a pessoa cumpre com a palavra, quando ela diz, vai voltar? Vou, e veio. Veio. E agora você vai ficar na expectativa aí pra saber quem é. Mas não sai daí. Não, Fica até o final. Fica por aí. Queremos agradecer você que vai, a partir desse momento, assistir esse podcast. Estamos em um caráter aqui praticamente ao vivo, Giovanni Claudino. Ao vivo, ó. Não vai conseguir passar para frente, vai ter que nos engolir, já diria o velho lobo Zagalo, que largava uma dessa. Queremos agradecer as rádios que estão conosco, Giovanni Claudino. Muitas rádios. No sul do estado, no norte do estado, e tem tudo que é canto. Boa. E se você é dono de uma rádio, trate de nos contratar para estar aí. Exatamente, às vezes para compor aquela programação e tal. Tipo, não tem o que fazer às 3 da manhã? Mete o Santo Podcast. Bota os guri, que tem um e nós vamos feliz top da vida, tá? Sim. Essa é a verdade. Não tem problema. Bota meia-noite para rodar até às 7 da manhã que nós vamos estar felizes. E a coisa vai acontecer. Nós estamos aqui no estúdio Toca do Belega, diretamente de Joinville, Santa Catarina, para o mundo. Simplesmente. Sim, e estamos no YouTube nesse momento também. Como faz aí para a direção para a galera no YouTube? Santo Podcast, John, em todas as plataformas. E você que está no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Porque, por exemplo, eu estava saindo hoje do trabalho, vindo para casa, e o meu carro ali apitou. Sim. E apareceu lá o Santo Podcast. Então, não perca. É muito importante. Bom, nós queremos aqui então, antes de conversar com o nosso convidado da noite, queremos agradecer aos mantenedores que estão com a gente aqui, não é, Giovanni Claudino? Eu quero começar com a Milo Tecnologia com intensidade. Um abraço para o Lorival lá, um abraço para o Maicon. Isso, estão conosco a galera também da Milo Store, que tem toda uma loja de produtos, né? E são bons, né? Tecnológicos. Inclusive veio gente de Jaraguá comprar lá com eles, aí, porque assistiram aqui no Santo Podcast. Enfim, Milo Supply, Milo Dev, cara, são bom demais. Daqui a pouquinho a gente vai, né, nos próximos episódios, explicar melhor cada uma delas também. E também quero falar da Rema. Boa. A Rema Livraria ali na 15 de novembro. Uma baita livraria, tá? Tem de tudo para presente, livros, bíblias, enfim, tem de tudo. Com o seu Rema lá, o Maurício. Um abraço, Maurício. Um abraço. Tem que Deus ver te abençoe. Tem que ver se vai ter o livro do nosso convidado lá, né? Não, se não tiver, aí... Não tem de tudo. Não, calma, pera. Já levou uma cutucada de graça, hein, seu Rema? Vamos lá. Vamos organizar isso aí, vamos dar Quase um abraço também pra galera da Silk Art Estamparia. Giovanni está com a nova camiseta do Santo Podcast. Olha a coisa linda. Tem pra todos os tamanhos. Então não importa se você é gordo, obeso ou magrelo. Isso. Tem. E o nosso convidado vai ganhar uma dessa também hoje. Em nome se de vai Jesus. usar, não sei. Mas se vai não usar, top. Nós botamos na disciplina. Isso. E também, né, Giovanni, a Dalmarco Autopeças. Cara, muito bom essa Dalmarco, tá? Tem bicho contando. Não. Tá, não, ele tá contando dinheiro, tá? Ele acha que a gente é igual a ele, tá? A gente contou os pacientes dele, agora ele vai ficar contando os mantenedores. É mole? Vai, Giovanni. A Dalmarco tem peça pra todos os carros. Se tu tens um Peugeot, lá eles têm peça. Então é o seguinte, se tu precisar de qualquer peça, é só chamar eles, que certamente eles vão te socorrer aí em qualquer canto do Brasil aí. Isso, e a qualidade de áudio a gente não pode esquecer, a M Records conosco hoje aí, maravilhoso. Eles estão desde o início, né, mas agora eles viram que o negócio pode ser que vire. Eles falam, agora eu acho que tá dando certo. Eu acho que eu vou botar minha marca lá. Cara. Eu acho que vai dar, tá? Terrível. Então um abraço para todos vocês aí. Agora sim, nós vamos receber, nessa noite, a gente está gravando aqui em Joinville, Santa Catarina. Quem, Jonathan Marques? Um psicanalista, teólogo com especialização em filosofia e sociologia. Tiago Rodrigo, mais uma vez com a gente aqui. Meu irmão, muito amado. Bem mais calmo hoje. Não, isso. Tomou um remedinho? Tomou mais 6.
Eu tô bem calmo. Pronto. Atendi Tom mais 6 pacientes tranquilo. hoje por um período, mais outros 4 depois. Tá, e pra você Foi bastante. que não assistiu a primeira temporada, volta. Sim. não Porque recomendo. foi bom pra caramba. Eu não foi bom, recomendo. foi bom. Foi muito bom. Recomendo Muito feedback positivo. Pô, Foi legal. Aliás, até um dos podcasts que a galera mais comenta Sim. e coloca o Xinga, né? que mais gosta. Então, o povo gosta de uma polêmica, né? Amaldiçoa também. Mas privado. tu tá atendendo aqui em Joinville agora, Tiago? Conta um pouquinho. Tô atendendo em Joinville. Como Abriu um psicanalista consultório? e como mentor também, né? Então, eu tenho bastante especializações em hipnose, em treinamento comportamental, leitura corporal, facial, microexpressão facial. Me desenvolvi nessa área das pessoas, né, cara? Eu acho que a grande escola, eu sempre falo, foi a igreja. Tá. Não só o tempo de assembleia, de rádio, de tudo que eu fiz, mas o tempo de AME, praticamente 5 anos no gabinete pastoral, né? Atendendo pessoas, aquilo ali dá uma bagagem absurda. Falei, cara, vou aproveitar, né, dessa bagagem e vou investir nisso. E investi, me desenvolvi. E hoje eu atendo pessoas, empresários que querem se desenvolver, pessoas que não conseguem superar traumas, pessoas com questões de lá da sua infância e que nunca resolveram e que influenciam até hoje no comportamento, nas atitudes que a pessoa toma, na vida que a pessoa leva, no estilo de vida. E eu consigo, através da análise clínica, através de um processo de anamnese numa primeira sessão, identificar onde estão ali as questões de personalidade, as questões de bloqueios emocionais, de crenças limitantes que a pessoa tem, e vou conduzindo ela para um processo de construção de um novo eu. Eu sempre falo assim, vamos construir o eu do futuro? O eu que você está é esse aqui. Eu faço uma anamnese e dou o diagnóstico. Tá. Caos Uau. total. Vamos para um eu 2, né? Aquilo que Freud chamava de self 2, né? Self 1, self 2, self 3. Self 2 é o pior momento da tua vida, onde tu se transforma, onde tu quebra a unha, arranca a própria pena, quebra o próprio bico, usando a analogia da águia, para então você construir um eu ideal, que é o self 3. Então eu ajudo pessoas nesse processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de transformação pessoal. E está sendo muito legal. A agenda está enchendo, está sendo muito legal. show. Bom demais. Giovanni, eu vou É te só falar. no Instagram lá, você acha os teus contatos para isso, né? Isso mesmo, lá no meu Instagram tem link para tudo lá, Thiago Rodrigo. contato. Me acha fácil. Não, com 2 Gs, né? Porque... Thiago com 2 Gs. Eu odeio quem fez isso. Então não vamos falar disso, que é um Não trauma. é isso. Minha analista trata até hoje essa questão. 2 G é tipo Gustavo Lima com 2 T's, Eu fui assim. isso, eu fui atrás do Gustavo Lima. Essa foi a onda. Inspiração foi o Gustavo. Ai, gente. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante e é por isso que a gente trouxe, obviamente, um psicanalista aqui para falar com a gente. Cristão também, né? E que vai, enfim, nos ajudar a entender um pouco mais do comportamento humano, porque muitas vezes acham que o cristão ele é tipo um alienígena, alguém que não é um ser humano, né? Não, com um cristão não deve acontecer assim, né? Isso era uma bolha. Isso, exatamente. E acredito que o episódio de hoje vai mostrar que você não é tão descrente assim, que coisas também acontecem com você. Você não deixa de ser um humano, né? Exatamente. E aí, trazendo um especialista para isso, vai nos esclarecer demais. E a gente vai estar pautado no livro de Jó, né, Giovanni? O cara que muito sofreu, né? Isso. Cristão em meio Pelo à crise é o amor tema. de Deus. Cristão em meio meu Deus. Isso. Cristão em meio à crise. E Jó, acho que é o cara certo para isso. A gente vai ler, John, Jó, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Diz assim, Tá. pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Pronto. Vou deixar, obviamente, o Thiago Rodrigo aqui analisar um pouco dessa porção, mas demonstra que aquela pessoa que, quando precisou, ela estava ali para ajudar, para servir, enfim, para ser uma palavra de sabedoria, mas agora essa pessoa se vê numa situação completamente diferente e aí alguém, no caso aqui, um amigo de Jó, chega e denuncia e fala, poxa, você sempre ajudou, mas agora você se vê aí, cara, sem ânimo. Por que acontece isso? E é normal acontecer isso em qualquer pessoa?
Eu acho que, cristão ou não. Eu acho que como é possível que a gente já comece a entender do seguinte, todo psicanalista precisa de analista também. Então eu tenho a minha psicanalista. E além da minha psicanalista, que quase falece com as minhas questões, eu tenho também a minha psicoterapeuta. Ou seja, eu tenho 2 vezes por semana um encontro com um profissional que olha para o meu eu. E a partir de olhar para o meu eu também levo os meus dilemas, os dilemas dos meus pacientes, obviamente sempre de forma anônima, né? Mas eu vou pôr essa questão assim, é muito difícil para mim, é muito nova para mim. Então, todo pastor precisa de pastor. Sim. Toda pessoa precisa de outra pessoa. Não é à toa que nós recebemos de Deus os ouvidos aqui, né? E os olhos aqui, de maneira... Se nós tivéssemos os olhos nas mãos, nós seríamos capazes de nos ver. Tá. E nós não somos capazes de nos ver de propósito. Nós não somos capazes de nos ouvir, porque é um virado para cada lado, para que justamente nós entendamos, assim eu creio, que nós precisamos do outro. E precisamos não só do ouvido do outro, mas precisamos do olhar do outro para nós. Porque às vezes o nosso comportamento é exacerbado, é exagerado, é desmedido, sabe? É desrespeitoso, desequilibrado. E chega alguém e diz, espera. Segura. Segura, pô. Sabe? A gente precisa disso. Então, assim, quem não crisa? Ninguém. Todo mundo, para ser humano, vai crisar. E o que é crise? Crise é um momento de desgaste. Um momento ruim. Tá. Um momento de tensão. Um momento difícil. E quando eu vivo um momento difícil, alguns se abatem por completo. Outros, com a maturidade, se abatem bem menos, mas não deixam de sentir dor. Né? Então, toda pessoa que me ouve agora vai sentir dor. E eu sempre digo, né, que por que a gente vai viver um grande ambiente de esquizofrenia, por exemplo, dentro de um lugar onde você não pode falhar, você é santo, você é maravilhoso, você é uma pessoa, meu filho do rei, você não é dono do mundo, é filho do dono, eu odeio essa frase, né? Você não é filho do dono, não é dono do mundo, você é filho do dono. Aí me dá um lugar assim, né, cara, onde eu sou inatingível. Não, cara, você será muito atingível. Vai tomar pau. E quando você for atingido, se você não reconhecer a dor, não identificar a dor e tratar a causa dessa dor, eu vou sempre maquiar, vou sempre fingir, vou sempre interpretar, a ponto de que você vai ver inúmeros cristãos com problema de autoestima, com problema de autoimagem, autorreferente pra caramba, é sempre com base na história dele, no testemunho dele. Então, assim, a pessoa autorreferente demais é um problema. É igual quem bota lá na bio do Instagram assim, a intensa. Geralmente é a pessoa insuportável, né? Que bota que é intensa na bio do Instagram. Porém, cara, a pessoa precisa da referência Não do vão outro. nos cancela. Tiago Rodrigo com 2 Gs é o nome dele. Tá. As intensas demais, é autorreferente demais, é problemática demais. Eu preciso do olhar do outro, cara. Eu preciso do olhar do outro, mas também, lá na infância, o olhar do outro me mediu, me limitou, me determinou. E aí eu creio a partir do olhar do outro. Então, por isso que eu estou dizendo, a pessoa vai ter crise desde a sua infância, se manifestando na vida dela hoje. A pessoa vai ter crise, desgaste do dia a dia. Porque, cara, a primeira vez que eu vou na igreja não é emocionante? Pô, a primeira vez que eu vou numa apresentação do coral da igreja, sei lá, sabe, dos adolescentes, dos jovens, pô, é maravilhoso. Mas daqui a pouco eu vou e a vida, ela é no cotidiano, cara. No repetitivo, naquilo que é quase igual todos os dias, e aquilo ali vai me dando monotonia, aquilo ali vai me dando tristeza, aí a pessoa vai tendo tristeza e já se acostuma com a tristeza. Enfim, vai se decepcionando. Crise vai ter. O que eu preciso fazer? Aprender a lidar quando vem a crise. Aprender a responder a crise da melhor forma possível. E eu não vou saber desde a primeira. Eu não soube. Eu precisei de várias crises, e de crise em crise eu fui aperfeiçoando o meu eu, sabe? Eu fui chegando nesse eu ideal, que ainda não é ideal, mas é um eu bem melhor do que ontem. É meu dever ser melhor do que ontem. O que eu ia perguntar, Giovanni, antes de Giovanni pegar a palavra ali, aproveitando aí, eu não sei nem quanto é a consulta, mas a gente já vai entrar agora, tá? De graça para você que tá aí acompanhando agora, de graça. Eu tenho uma tese, tá? Pronto. Vai. Quero ver se presta. Tá? É o seguinte. Tu nem entende o que tu tá falando. Nem entende o que tu tá lendo. Como diria o nosso amigo Marcelo. Não, Marcelo. Tu nem entende o que tu tá cantando. Canta logo aí. Marcelo, episódio passado. Esse é o Marcelo, tá? O que acontece? A minha tese, tá? Minha tese é a seguinte. Meu Deus do céu. Vai, John.
Criança. Criança, meu Deus. Ali, 3 anos, tá? Eu não sei se a criança nessa idade, ela já... Eu acho que já consegue pegar alguma coisinha. Mamãe diz o seguinte, olha ali, Quantos anos? 10 anos? Não, 3. 3? Meu sim, Deus sim, do céu. Mamãe dizia assim lá atrás, olha, o Giovanizinho ali já largou a fralda, hein? E tu não, hein? Olha ali, ó, ali já largou o bico e tu não, hein? Essa comparação já desde bebê, assim, de uma criança, não vai forjando na vida da maioria das pessoas essa comparação com os outros, até nas coisas bobas da vida. Porque, por exemplo, quer ver um homem banana, que é aquele cara que não decide nada dentro de casa, eu tenho uma vivência e já experiência disso. É o cara que vai pedir uma pizza e aí ele fala assim pra esposa, mas decide aí o sabor. Então, assim, Tu não tá falando de ti, né, amado? não, sabe? Decide aí o sabor. Joga pra esposa a responsabilidade que é dele. Aí vamos de catupiry. Ela fala assim, pô, mas catupiry eu não... Ah, não, então... Aí por amor a ela, ele fala, não, então escolhe aí o que você quer. Isso aqui, não, então vamos pedir isso aí. Sim. Mas quando tu fica jogando essas caras, às vezes vem inconscientemente da infância. Aí vem a minha pergunta pra ti. A gente carrega algo de tão cedo assim, cara? Tão cedo. Bom, Neemias vai profetizar, vai dizer, desde antes que tu fosse formado no ventre materno, eu te conheci, te dei um nome. Ou seja, Deus já sabia a parada antes de você ser... quando era substância informe, uma coisa assim. Mas só para você saber, eu recebi um paciente, /cliente, essa semana, onde ele se sente, cada vez que ele é inseguro, então ele não fala o que ele acha. Se ele pedir café preto, a pessoa traz café com leite, ele pede expresso preto, a pessoa traz com leite coado. Ele fala, tudo bem, eu tomo assim também. Por quê? Porque ele não quer incomodar. Vamos fazer a sessão de anamnese com ele, não pegamos um monte de coisa. Aí chamei a mãe para fazer uma entrevista. A mãe disse que quando engravidou dele, ele filho do meio, ficou muito preocupada com a possibilidade do não sustento daquela criança. Então, assim, o fato de uma mãe, ao saber que está grávida novamente, num momento de crise, tensão financeira, olha como crise é um assunto para nós viajar muito aqui, no bom sentido da palavra. Quando a mãe soube, a mãe disse que levou a mão à barriga e fez assim, meu Deus, como é que vai ser para criar essa criança? Ou seja, no ventre da mãe, ele recebeu uma informação em carga de cortisol e uma série de outros hormônios que era a seguinte: eu estou incomodando. Um caminhar aqui, um rolê, e eu nasci, e eu apareci. Eu estou causando um incômodo. Ou seja, sempre essa pessoa, durante a sua vida, vai se inclinar a ser inseguro. Ele não vai dizer não quando precisa dizer não, para não incomodar. Ele não vai dizer como exatamente ele quer, vai mandar voltar o pedido porque ele não quer incomodar. Ele sempre será indeciso. Tanto faz calabresa ou portuguesa. Não, tanto faz o que. Escolhe aí, cara. Sim. E a gente pega nessa sessão de anamnese, eu vou pedindo para que ele faça escolhas, dê respostas, e você percebe que quando a pessoa se abstém, o que isso gera, Jonathan? Ele tem crise. Ele está vivendo um momento de crise, porque alguém agora que está nos assistindo, ouvindo, enfim, ele está vivendo um momento de crise porque fez escolhas erradas. Como é que faz para corrigir? O cara não tem inteligência emocional, não tem paciência para corrigir isso. O cara, quem sabe, engordou 20 quilos. Ele fala, pô, não emagreço. Mas fez 6 meses que ele tá fazendo dieta. Ele levou 20 anos engordando e ele quer emagrecer os 20 anos em 6 meses. Pronto. Entendi. Né? Então, assim... então, assim, tem gente que agora tá em crise porque não fala o que quer. E tem gente que agora tá em crise porque tá indeciso. Entre A ou B. E todo período de indecisão é também um período de improdutividade. Opa, fala, Deus. Fala. A pessoa tá improdutiva. Pode ver. A Deus ou a Mamão? Não tem como, cara. Elias puxava o povo. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Baal ou Deus? Então, assim, eu pergunto pra o cara que me assiste agora, e aí, meu irmão, a amante ou a mulher, cara? Decide, brother. A menina A ou a menina B? Decide, irmão. O trabalho A ou o trabalho B? Porque quando eu fico tentando agradar aqui e lá, eu fico improdutivo. Eu gosto muito de uma metáfora, né? Fala que Deus estava de um lado de um muro, o diabo do outro, e o menino ficava transitando entre um terreno e outro. Quando o menino estava no terreno do diabo, Deus falava, vem, vem. Quando o menino estava no terreno de Deus, o diabo vem, vem. E uma hora o menino foi em cima do muro. Aí Deus... continuou chamando e o diabo parou de chamar. E aí ele olha pro diabo e fala, por que tu parou de me chamar? Ele fala, o muro é meu.
Então, o momento da indecisão, cara, não é de Deus, cara. No bom sentido, né? Sim. Metaforicamente falando. Não vai fazer bem. Então, tem gente que está em crise agora porque falou demais. Ele provocou uma crise no casamento porque ele falou no momento da raiva que não devia falar e agora ele arca com as consequências. E não tem Espírito Santo, pai, que resolve. Não tem, irmão. Ou tu vai pra terapia. Ou tu procura o Rodrigo Assunção, se a questão já é medicamentosa, farmacológica e precisa de intervenção médica. Uma receitinha. Ou você vai procurar um psicoterapeuta. Ou seja, ou é Rodrigo Assunção ou é Thiago Rodrigo. Não tem outro caminho. Ou não tem outra saída. Não, você tem. Só que, logicamente, você precisará enfrentar, cara, aquilo que você construiu. Aquilo que você plantou ali. Então, assim, o seu casamento hoje, ele é um resultado de que você construiu, cara. Sabe? A educação que você tem hoje espiritual, na fé, bíblica, ela é uma coisa que você construiu, cara. Não aconteceu do nada. Tem uma frase na psicanálise que a gente chama, que a gente repete muito, que diz assim, nada é do nada. Essa frase é do nada. Eu conheci aquela pessoa tóxica. Eu falo, não, filha. Tu já se repete em homem vagabundo tem tempo. Não fala dessa palavra, porque é paciente, tô tratando bem, tá pagando. Eu falo, tu trata mal nós aqui, então. Não, de graça eu tô de pau. Mas que o cara tá lá, a menina pode ver, cara, ela atrai o maior medo dela. Ela viu um pai irresponsável com a mãe, ela viu um pai agressivo verbalmente com a mãe, ela viu um pai que abandonou inclusive a mãe. O que ela faz? Ela repete um padrão, porque ela não corrige aquela crise, ela não vai na origem da crise através da terapia, através do aconselhamento pastoral, através de uma profunda investigação de si próprio, de si própria. O que acontece? Ela vai encontrar homens semelhantes ao pai dela. Entendi. Ela vai encontrar homens que também são irresponsáveis, que também são tóxicos, que também agridem verbalmente, ou ela vai totalmente repelir o padrão masculino, ela vai se inclinar a outra direção. Por quê, cara? Por conta de uma crise, um momento de tensão, um momento de desgaste, que ela tinha dois caminhos. Ou ela tratava aquilo, não só o sintoma, mas tratava a origem daquilo, ou ela repelia. Cara, que loucura. E você vai ver pessoas repetindo padrões comportamentais. Repetindo aquilo que viu nos pais. Quando você não entra... Vou explicar rapidão isso aqui. Tá. Selfie 1, selfie 2, selfie 3. 3 maneiras de ser você mesmo. Você foi um Jonathan formado pela Marilza, né? Sim. E pelo pai, e pelo teu contexto, pela tua criação, pela tua situação socioeconômica, tal. Hoje você é um Jonathan completamente diferente. Porque você entrou no modo 2. Qual é o modo 2? Um modo que tem dois pilares basais. Interesse e intencionalidade. Tu viu a mim pregando. Você falou, pô, cara, quero pegar um pouco disso aqui. Pô, você viu o cara tocando. Você falou, pô, quero um pouco daquilo ali. Intencionalmente, por puro interesse, você foi construindo um novo Jonathan. Hoje você se olha no vídeo, se ouve falando, você fala, pô, eu sou completamente diferente daquele primeiro. A maioria nunca vai entrar nesse modo porque se sente aquilo que você leu no texto aqui, no início do texto. Olha lá. Quando ele fala aqui, ó. Mas agora... Pense bem. Suas palavras deram firmeza. Você fortaleceu tantos. Em outras, vamos trazer pro negativo. Ô, Jonathan, tu era tímido, cara. Tu era introvertido. Tu tinha vergonha disso. Tu tinha vergonha daquilo. Aí tu foi arrumando a tua cara com a barba. Entendeu? Tu foi ajeitando a tua cara com a barba. Tu foi fazendo um corte de cabelo. O homem é usado por Deus mesmo, tá? Ei, tu foi arrumando um corte de cabelo. Tu foi metendo umas 173 tatuagens aqui. Mais umas 122 ali. Pra esconder um pouco. Você foi construindo, cara. Agora, esse Jonathan de hoje não é nem de longe, porque tu é um cara inteligente, o Jonathan ideal, o Self 3. O Self 3 é daqui a pouco. Agora o cara sai daqui da merda. Cheio de trauma, um monte de bloqueio em casa, cheio de vergonha. Ele não passa pelo Self 2, por quê? Porque ele fala assim, ó, cara, não é eu aí. Mas é lógico que não é tu, cara. É uma nova versão tua. Entendeu? É uma nova versão. Eu sou uma versão, naturalmente, que xinga. Mas eu sou psicanalista. E ali, cara, eu tô num arquétipo de ouvir, de ter paciência. Eu quase morro com gente lenta. Mas dentro do consultório, o cara pode ter o ritmo que ele quiser. Sim. Por quê? Porque eu tô de propósito ali. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, e as pessoas têm medo dessa erro deles mesmos. O cara não confessa uma fraqueza. O cara não diz quando ele tá mal. Primeiro, porque ele não tem amigo. Segundo, porque Deus me livre se alguém souber. E isso é desesperador, cara.
que eu sou um humano. Isso. Deus me livre se alguém Isso. souber que eu sou gente, cara. Taca. Então, assim, cara, ter um ambiente seguro, o que é o consultório da psicoterapia ou da análise, da psicanálise? É um ambiente seguro. É onde eu recebo o outro na condição que o outro está e na condição que o outro tem para dar. E ele vai ter ali Sem um o julgamento. ouvinte. Ele tem ali um ouvinte. Um cara que não faz... Um cara que é oratória, mas que ali eu sou escutatória. Eu sou 100% ouvido e no ato de ouvir, não é eu que vou mostrando para ele. Ele mesmo vai se percebendo. Eu só vou conduzindo ele nas perguntas. Tem que ver, cara, como é mágico isso. Você vai conduzindo, a pessoa vai fazendo perguntas, o cara fala, né? Eu falo, não sei, tu diz? O cara, não, tu não vai me dizer se é? Eu falo, não, tu que sabe, é, não é? O cara, fala, O cara vai chegando na... Aí eu falo, não sei, tu tá dizendo que é? Os caras ficam doidos. Agora, quando eu vejo que o cara precisa de intervenção mesmo, eu falo assim, cara, é isso aí, meu irmão. Tem um gigante aí dentro, cara. Só tá adormecido, tá com medo, tá acuado. Tem gente que agora tá em crise porque falou demais. Outro tá em crise, cara, porque tá implodindo. Não fala com ninguém, cara. Tá, o que seria esse implodindo? Explodir pra dentro. Meu Deus. É aquele prédio que, de propósito, ele coloca um monte de dinamite dele pra ele cair, pra construir uma coisa nova em cima. Só que às vezes a implosão é só um desabamento. É um desmoronamento. Isso não é legal. Então, todo mundo que aqui está agora, qual o nível da crise que você tá? Se a crise for muito profunda, se for uma coisa existencial de muito tempo, você já demorou para estar fazendo terapia. Eu sou crente, isso não importa. Você é gente. E você precisa falar sobre as suas escuridões. Sabe, nós temos trevas. Tia, como assim? Deixa eu te contar. Tem um cara que escreveu só 70% do Novo Testamento, chamado Saulo de Tarso, depois Paulo. E Saulo significava grande, ele troca o nome dele para Paulo, pequeno. Não sei se tu sabia, mas essa é a lógica. E ele fala assim, olha, o bem que eu prefiro, esse eu não faço. O mal que eu não prefiro, esse eu vivo fazendo. Se eu não prefiro o que eu faço e faço o que eu não prefiro, já não sou eu que faço. Mas o pecado que habita em mim. E aí ele faz uma exclamação maravilhosa, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí vem o melhor para mim. Ele diz assim, foi-me posto, né, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear todos os dias, para que eu não me exalte. Abro uma aspas aqui. Até porque o cara que escreve o Novo Testamento quase inteiro, sabe falar o número de idioma que aquele cara sabe falar. Eu ia me achar demais se eu fosse Paulo. E Paulo também devia se achar. Ele falou, cara, foi-me posto um espinho, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, Jonathan. Ele fala assim, todos os dias para que eu não me exalte. Ou seja, ele se exaltava. Pelo seu conhecimento, pela sua robustez, pela sua história. Ele disse assim, 3 vezes orei ao Senhor dizendo, tira de mim. E nas 3 vezes o Senhor respondeu, não. A minha graça, foi Paulo que escreveu bonito assim, cara. Ele sabia da graça, mas a resposta foi nenhuma. Você já vai ficar com o espinhozinho aí, filho. Eu botei e não vai sair, vai dar crise sempre, esse merda desse espinho aí. E não vai sair. Pode orar, pode ir pra campanha, pode pedir pra tirar. 7 quinta-feira não resolve. Tudo, libertação, cura. Não vai sair. Por que não vai sair, Jonathan? Porque é meu espinho, cara. É a minha humanidade. Me lembrando que eu não sou anjo, cara. Isso que é o mais doido. Quem tá me assistindo agora deve só entender o seguinte. Cara, eu não sou gente. Eu preciso confessar as minhas faltas. Confessar as suas culpas uns aos outros. E aí, sareis, cara. Sabe, eu preciso falar, cara. Sim. Quanto menos eu falo, mais eu traumatizo. Tem gente que fala assim, não, aconteceu comigo um problema, eu saio dele melhor. Mas não é todo mundo. Sim. Tem gente que quando acontece a pressão, ele sai pior, ele sai bloqueado, ele sai traumatizado. Por exemplo, a pessoa ouviu sempre que era difícil ganhar dinheiro. Hoje eu falo pra ela assim, cara, mas por que você não tá prosperando? O cara fala, cara, é muito difícil ganhar dinheiro. Mas ele viu o pai chorando isso toda a vida. A mãe reclamando disso toda a vida. Aí você tem que mudar o quê? A crença do cara. Tem que trabalhar a crença limitante dele, o bloqueio emocional que ele tem de ganhar dinheiro. Eu falo, cara, é muito difícil ganhar dinheiro, mas é muito difícil ser pobre também. Sim. É muito difícil ir no livro até o final? Mas é muito difícil ser ignorante. É muito difícil emagrecer, mas é muito difícil ser gordo e morrer de gordo. E para. Opa, desculpa. Não assim, bem mais gordo. Não, gordo. Assim, Eu digo gordo no estado mais puro. Mais puro da palavra. Na etimologia do gordo. Então é o seguinte, ó.
Eu vou ter crise, cara. A questão é, essa crise vai me bloquear, vai me piorar, vai me diminuir, vai me impedir, ou eu vou usar essa crise para crescer. Jó usou essa crise para crescer. Tá. Paulo usou essa crise para crescer. O que mais você tem pra falar? Porque eu não paro mais, né? Não, maravilhoso. Tu quer jogar uma aí? Vai. Tá, porque assim, levando pro... Quer falar agora, de ti? Fala. A 90% aqui de quem tá assistindo, provavelmente é um cristão, né? Crê em Jesus. E aí, pro cara, crente em Jesus, né? Já passou por diversas coisas, é uma nova criatura em Cristo. Não é, né? Na verdade. Aí o que Carrega uma carcaça. Daí o que acontece? Aí tu vai chegar lá em Paulo, por exemplo, chegando nessa Então, o afirmação filósofo ali. fala que o homem é um ser humano que carrega o próprio cadáver nas costas todos os dias e a vida inteira. Isso é uma verdade. Aí- Nós sabemos que vão morrer. Isso é um desespero louco. Tá. Aí esse cara, que é uma nova criatura em Cristo, começa ainda a sofrer as mesmas coisas que sofria antes, né? Foi batizado, sei lá, levantou das águas, mas ainda ele deu uma derrapada aqui, derrapada lá e tal. Aí esse cara chega num momento de uma crise assim, sei lá, não usando aqui só financeira, familiar, enfim. E aí ele para e pensa, cara, como é que eu não consigo me levantar dessa cama aqui sendo crente, crendo em Jesus Cristo? Deve ter alguma coisa errada. Tu acha que a igreja, por vezes, colocou isso como né, até de um modo triunfalista, assim, de que nós não iríamos passar por provações, sendo que Jesus já alerta isso. Cara, vocês vão passar por aflições. Aí ele diz algo maravilhoso. Tem de bom ânimo. Cara, essa importância de nós termos ânimo, que é algo que... E às vezes nem ânimo há. Sabe? Mas foi uma teologia pregada ao longo da história que nos chegou até esse momento de acharmos que os cristãos são super-heróis e não vão ser abalados com crises emocionais, por exemplo. Quando a gente olha para a Bíblia, óbvio que vão ter exemplos, mas às vezes a gente se acha muito distante daquelas pessoas, né? Às vezes até acham que a história é uma história, não poderia ser eu. Se fosse eu estaria muito mais lascado, né? Até que ponto a igreja tem responsabilidade nisso, de pastores às vezes querendo fazer papéis de psicólogos e não entendendo às vezes a situação do irmão ali. Eu acho que toda generalização é burra. Tá. Então, assim, se eu disser que nada é espiritual, eu estou sendo idiota, precipitado. Sim. Se eu disser que tudo é espiritual, eu também estou. Também está sendo. Entendeu? Então, assim, dentro de um ambiente, por exemplo, de psicoterapia, existe um estudo, Jonathan, profundo, cara, a respeito da personalidade, da formação da personalidade. Aí existem uns estudos profundos e longos, cara, e densos, a respeito dos traços de personalidade. Isso. Cara, dos temperamentos, cara. Sabe? Pô, meu irmão, tu não tá entendendo o quanto se estuda. O quanto se estuda para ser capaz de sentar na frente de alguém e ser como um espelho para ele, a ponto de ele consiga se ver. Porque tu nunca se viu. Os teus olhos nunca te viram. Tu só viu reflexos em Reflexo espelho. do espelho. E você não sabe se o espelho te aumenta, te diminui, te alarga, te chateia. O meu Aliás, aumenta. Tem um espelho. Mas é um demônio. Tô ligado. Tem um espelho da Etna, da falecida Etna, que te deixava... Como é que tu sabe que aquele espelho, aquele reflexo que você Não tá é o vendo é verdadeiro. exatamente? Saca? Sim. Então, assim, de que serve um analista? Como que de um espelho, de um cara que escuta e a partir do que escuta pergunta, né? Questiona, indaga. Você tem que entender o seguinte, cara. Tem muita gente que vive crise e ele simplesmente está vivendo um trauma, cara, da sua adolescência, da sua infância, e enquanto ele não corrigir, não adianta orar, cara. Saca? Não adianta. Quando eu falo isso, eu falo com muito respeito a quem ora. Porque, pô, quem ora tá orando ali na ignorância às vezes, né? Daquilo que ora e pelo que ora. Eu acredito que Deus até honra às vezes, sabe? Mas não é a regra. A regra é, se o cara tem bloqueio de autoimagem, o cara vai ter bloqueio de autoimagem pro resto da vida se ele não tratar. Isso dentro de um ambiente psicoterapêutico. O cara tem bloqueio de crença de escassez, ele sempre vai achar que o dinheiro está acabando,
que o dinheiro é curto, que a conta é demais, e que ele ganha pouco, e que ele nunca vai ganhar mais, e que a qualquer hora ele pode ser demitido. Por quê? Porque tem um trauma, irmão. Eu falei assim, cara, e já orei para Deus, e 3 vezes pedi ao Senhor, tira, e não sai. Por que não sai? Porque não é assim que vai sair. Não é assim que vai resolver. Existem questões em mim, por exemplo, que eu fui identificar somente dentro do ambiente psicoterapêutico, cara, que eu falei assim, meu Deus, velho, eu me repetia nisso, cara. Era isso, cara. E foi uma questão da minha vida, aqui, eu arrepio inteiro, cara, com 9 anos de idade. E que eu posso compartilhar agora aqui com todo mundo. Eu sempre, desde que me conheço por gente, com 14 anos eu já comecei a beber álcool. Alguma coisa, uma cervejinha, um churrasco, um negocinho, sempre bebi bastante, consideravelmente. O tempo que fiquei crente ali, era só um vinhozinho, um negocinho, que nem estava dentro daquele contexto, tá? Depois que eu saí da igreja naquele tempo, em 2017, aí eu meti o pé no álcool mesmo, pesado. E por muito tempo eu bebi, por um período de tempo, de anos ali, eu bebi muito. E aí um dia eu vou conversar com um profissional. E num processo de terapia, num processo de regressivo, inclusive, terapêutico, eu vou identificar um momento de que com 9 anos de idade, uma pessoa da minha família, não preciso dizer quem, ele me chama na cozinha cedo e fala, vem cá que hoje você vai virar homem. E aí ele me leva para a cozinha, 9 anos, tipo cedo da manhã. Ele enche um copo de cerveja e fala, bebe, eu boto um pouquinho assim na boca assim, e aí ele fala, não seja um, e aí chama o homoafetivo, né, num termo chulo assim, não seja um isso. E aí ele fez eu virar tudo, eu saí pra cama, tinha acabado de acordar pra cama. Eu fui beber na minha cabeça pela primeira vez com 13, 14, faço um processo terapêutico regressão, identifico aquele momento, e eu ouvi, não seja um, né? Ou seja, para mim, o que era beber? Beber era afirmar masculinidade. Como é que foi minha adolescência e juventude? Dando porrada nos outros. Todo excesso esconde uma falta. Eu era excessivamente violento com os outros na juventude. Eu era excessivamente alcoólico aos meus 26. Por quê? Quando eu falava para você, vamos tomar mais um, você falava, não, parei. Eu falava, seu... Repetia. Pô, cara, era algo que estava oculto dos meus próprios olhos, da minha consciência. E a psicanálise tem esse trabalho, esse dever, né? Esse encargo de buscar aquilo que tu sabe, mas não sabe que sabe. Porque tu sabe porque tu é assim em algum determinado ponto da tua vida, mas tu só não sabe onde que tu sabe. E você sabe na parte inconsciente, onde você não acessa. Aí tu precisa de um terapeuta para te ajudar. Por exemplo, eu poderia dar alguns diagnósticos sobre ti. Pelo pouco que te conheci, a forma como tu cuidava para não ser duro com as palavras com alguém, sempre com uma risada, sempre com uma piada. Por quê? Porque em algum momento da sua vida tu foi tolhido daquilo, tu foi marcado com aquilo. Então, cara, nunca você de alguma forma constrangedor pro outro. Sim. Por isso que é desesperador pra ti ser constrangedor pro outro, entendeu? Tu fica, tipo, nervoso se alguém ficar sem jeito na mesa, tu dá um jeito de fazer uma piadinha, de sair. Isso ali é um traço de personalidade. É bom, só que se for levar ao extremo, você às vezes não progride, não prospera e não ganha mais dinheiro porque você também não desagrada na palavra. Fala assim, irmão, pode parar. Nunca mais. O Marcelo Vieira, nunca mais. Não sabe nem o que tu tá cantando. Entendeu? Esse corte vai pra ele, né? Não, tem que mandar pra ele. Então, assim, essa é a questão, cara. Eu preciso saber que o que é crise? Um momento de tensão, de desgaste. Um momento onde eu vou cansar, cara. Só que crise, eu gosto muito de um fonema mandarim que o mesmo fonema para a crise é para a oportunidade. É na crise que eu tenho a oportunidade de crescer. Sim. É no desgaste, na pressão. Até nessa crise agora do Covid-19, deu muita queda financeira e tudo Por mais. exemplo. Então, a dica tu investe em criptomoedas ou não? Meu Deus. Não começa a falar. Não Eu tenho uma moedinha da praia top. Depois do programa eu vou compartilhar contigo. Eu não quero. Mas, mas o que tu falou é muito real. Por exemplo, assim... e aí tu me conhece, tu vai atestar isso, né? Se é verdade ou não. Eu, por exemplo, musicalmente, por ser um ambiente seguro pra mim, eu era extremamente, cara, chegava até a ser duro. Porque eu sabia o que era bom e o que era ruim.
Então um cara tocava ali, desafinava, ou não tirava a música e tal. Eu já cheguei a falar na cara do cara assim, bicho, não toco mais contigo porque tu é ruim e tu não tá fazendo bem pra nós, cara. Na cara, assim, do cara, o cara... Chorou, Você dizia, e não tal. vou tocar com fulano. Você falava, não, fulano não vou tocar. Não, ali não, abandona. Eu falava, Que rude. abandona, ali abandona. Né? Porque e até com nomes da música top, que eu já tive a oportunidade de estar assim, em estúdio, e os caras falavam, o que tu acha de fazer isso aqui? Eu falo, não, isso aí tá ruim. Tá ligado? E o cara tava muito mais na frente, tava tocando com gente grande, e depois o cara, pô, cara, é real, acho que assim ficou melhor mesmo. Então. Porque era um ambiente seguro pra mim. Agora, por outro lado, é emocional. Eu fiquei, por exemplo, 4 anos para terminar com a minha ex-noiva, antes da minha esposa. 4 anos, cara. Entendeu? Porque eu Que não... tragédia, hein, gente? Então, tipo assim, eu não era duro. Eu não era esse cara que eu era dentro de um estúdio da música, com uma banda, gerindo uma banda. Eu não era esse cara no meu lado afetivo. Né? E ficava protelando. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive contigo que tu falou assim... Cara, né, o pessoal dos animais aí foi só um exemplo, né? Falou assim, não fica serrando o rabo do gato, cara. É um golpe só. Sabe, dá-lhe uma só e deu, cara. Tu fica aí, aí fica maltratando o bichinho. E tu sofre, quase morre também. Sofre, ai, mas tadinho, entendeu? Sim. Então, por vezes, a gente carrega essa dicotomia, assim, né? Sim. Cara, aqui eu sou dessa forma, mas no trabalho eu não consigo, sabe? Na igreja eu sou o cara, mas no trabalho eu sou um endemoniado, entendeu? Esse tipo de dupla personalidade, por Dicotomia vezes... do eu, né? É de não Na verdade, entender... é tricotômico. Isso. É um eu programado, um eu que eu tento ser e um eu que eu gostaria de ser. Não, peraí. É um eu programado que vem Tá. de casa. Tá. Pode ver, às vezes você é cuspido, escarrado sua mãe e seu pai todinho. Sim. Você só é atualizado, com o telefone na mão, falando em microfone e fone e tal. Só é diferente nisso. Essa é igual. E é legal. Jonathan. Até onde isso aqui é a parte boa, eu devo herdar. Agora, existem coisas, cara, que eu não tenho que trazer do meu pai e da minha mãe, não. Eles viraram meus parentes, cara. Não são minha família de origem. Minha família de destino, eles são minha família de origem. Minha família de destino é Ana e o menino, como é que chama? O Otto. O Otto. Otto Fitzenreiter. Pega o Otto e fala o seguinte, Otto, tu tá imprimindo já no Otto Cara... coisas que você recebeu, cara. Então, assim, por isso é tão importante o processo terapêutico, cara. E eu falo e vou me repetir nisso aqui, cara. Não é pra fazer cliente, não tem nada a ver com isso, cara. Eu falo isso de coração. Quer outro, procura outro. Não, até porque o próprio Cristo falou, pô, cara, quem precisa de médico são os doentes, né? É o que a gente falou com o Rodrigo Assunção. Cara, Isso, a igreja é assim, cara. sabe? Entendeu como é? O Senhor deixou esses profissionais pra você que tá assistindo aí. É isso aí, não é cara. uma falta de fé. E assim, ó, cara, você tem que ver, assim, os relatos, cara, de pessoas... Não vou buscar agora, mas eu tenho postado no meu Instagram com frequência o relato da pessoa na primeira sessão. Fala assim, cara, se você tivesse cobrado o valor que foi, só por essa primeira, agora no final, eu pagava. O cara nunca falou sobre ele, a mulher nunca falou sobre ela, a ponto de se perceber repetindo coisas, vivendo coisas, na vida inteira. E em 1h30 ela virou a chave. E quando eu me conheço, cara, penso logo existo, né? Então assim, quando eu me conheço, cara, então eu venho a existir uma versão nova de mim, cara. Onde eu vou pegar vícios comportamentais que são nocivos à minha saúde espiritual, à minha saúde emocional, à minha saúde mental, eu vou ser capaz de cortar e tolhi-los. Agora eu vou ser capaz também de impulsionar, cara, vocações, dons, cara, que Deus me deu, cara, e que eu tô bloqueando porque eu sou autossabotador. O cara se autossabota todo dia. O cara se boicota todo dia. Ele não faz o que deveria fazer. Por quê, cara? Porque quando lá, criança, quando ele foi fazer, disseram pra ele assim, meu, tu só faz merda. Olha como tu é burro. Quiser fazer alguma coisa boa, não dá na mão do Jonathan, esse tanso. Entendeu? Aí ele vai fazer uma coisa hoje. Ei, aí tu vai fazer uma coisa hoje, tu fala Já assim, ó, vem isso na memória. não vou nem fazer, Eu sou cara. burro. Inconscientemente, tu fala assim, eu não vou nem tentar. Meu, o Thiago tá concorrendo essa mesma vaga, não vou nem tentar. O Thiago é maluco, o Thiago vai ganhar. Eu sei que tu se coloca nesse lugar, cara. Quando tu vai cantar com um cara que canta muito mais... isso aí eu Mas não vou ninguém nem é o cantar. Jonathan. É aí que tá, velho. Sim. O jeito que você canta, por exemplo, e eu já falei isso pra você, me toca de uma maneira que pouca gente me toca. Mas só que você, pra mim, canta pouco. Senta pra num processo terapêutico comigo, te meta no pé nas costas que tu vai ver.
Eu falo, vai, bicho, para de ser bundão medroso, cara. Isso. Te joga e grava, cara. Isso. Gravou direito, grava mais uma, então, pra Isso. nós. Só pra ver. Com o Marcelo. Tu não sabe nem que tu tá cantando. Então é o seguinte, cara, canta de novo e grava, cara. Sabe por quê, velho? Porque é bom aquilo que tu faz, cara. Só que tu ouviu em algum momento que aquilo que tu fazia era pequeno, era curto, era pouco, era fraco. E aquilo te marcou. Sacou, meu irmão? E é o seguinte, como é que eu fui me tornar um cara falante? Eu ouvi minhas tias, meu tio, meu pai, minha mãe, eu falei, cala a boca, velho. Tu só sabe falar? Porque desgraça de criança só sabe falar? Aí como eu não podia falar aquilo que era verdade, sabe o que eu fui fazer? Eu fui mentir. Eu fui um mentiroso compulsivo, cara, até os meus 18 anos, cara. Mas compulsivo. Eu fingia dor, cara, pra chamar atenção. Tu vê. Mas me disseram que eu tinha um volume muito alto em mim, um botão de volume muito alto, só falava muito alto. Aí eu começava a mentir, eu falei, eu tô com uma dor aqui, uma dor. A mãe falava, vou te levar no hospital, se chegar lá não tiver nada, eu te mato, cara. Aí eu falava assim, não, passou. Passou. Na hora, ela me mexer que passou. Mas o que era, cara? Era uma pessoa falante que foi chamada pra falar, sendo tolhida de falar. Querendo arrumar meios. Então eu vou desenvolver o quê? Uma coisa ruim, eu vou mentir. Então eu começo a inventar história. Porque eu gostava de contar história. Até que, através da literatura, eu fui aprender a ler. E aprendendo a ler, eu aprendi histórias. E eu podia contar histórias. E aqui estou eu, cara. Contando histórias. Só que eu podia estar na rua me repetindo em mentira. Caramba. Que louco. E tudo aquilo, podia orar, velho. Podia orar. E eu nunca ia parar de mentir. Por quê, cara? Porque se eu não identificasse isso e tratasse isso... Por exemplo, tem gente que mentiu muito porque a mãe era muito dura. O pai quebrava de pau. Se atrasasse um negocinho pra dar um beijinho na boca ali. Então a pessoa aprendeu o quê? A mentir, cara. Se ela se atrasava, ela mentia. Mas ela mentia não porque ela queria ser mentirosa, ela mentia porque se ela não mentisse, ela apanhava. Tinha consequências. O que é a verdade pra essa pessoa? Punição. Ela nunca conta a verdade, ela vai escondendo coisas, ela vai mentindo e vai dizendo que foi por um caminho quando foi por outro. Olha que louco isso, cara. Isso aqui dava 5 horas de papo pra nós. Não. E até pegando o gancho, por exemplo, aí eu já vou entrar pra gente ir finalizando no papel dos irmãos ali, né? Nessa função de auxílio também, de não, às vezes, menosprezar o que o cara tá sentindo. Né? Porque a família, às vezes, nem todo mundo, quase ninguém tem uma formação, né? Pra poder, o cara tá lá deprimido, isso aí é preguiça, isso aí é levanta um tapa mas é o que a gente vê muito. Sim. Isso é frescura, isso é aquilo, isso é aquilo outro. Porque a gente vive no mesmo mundo desse que está passando pela crise. Né? Porque já passei pela crise e não fiz nada, não fui no psicanalista, não fui em lugar nenhum e deu tudo certo. Aí eu penso que é a mesma coisa contigo, seu bundão. Mede a minha régua. Na tua. Pega a minha régua e fala, pô, não, comigo foi assim, contigo tem que ser assim. Isso. A semana passada eu atendi 3 casos de abuso sexual infantil. Pessoas adultas, com 40, com 35, reverberando, cara, ainda aquilo que viveu na infância. Um dos casos, a pessoa compartilhou com o pai, compartilhou com a mãe, e quem fazia o abuso era o pai. Tô dando um exemplo aqui. E quando ela compartilhou com a mãe deu uma coça nela. Disse que ela estava mentindo. Ou seja, sempre que essa pessoa quis falar a verdade, ela lembrava da coça. Então ela nunca falava o que estava sentindo. Ela nunca falou o que estava acontecendo. Sobre nada e para ninguém. Quando ela foi falar de novo para uma pessoa dentro de um ambiente de igreja, por isso que eu sempre digo, né? Confessem suas culpas uns aos outros, sim. Mas de preferência com o pastor. Entendeu? Tem um ambiente seguro que é o irmão? Tem, cara. Mas, cara, é preciso haver muita responsabilidade na escuta. Principalmente quem tem grupo pequeno, as igrejas com grupo pequenos e tudo mais. Pô, cara, tem coisas que não é pra abrir ali, porque tem 10 pessoas tem pessoa ali. Que não começa a abrir um pecado assim muito sério, chama o cara no café, irmão. Não conta. Segura aí, depois nós conversamos. Por quê? Porque às vezes a exposição gera não compreensão, entendeu? Pra quem não é preparado pra aquilo. É isso que eu ia falar. Entendeu? Nem todo mundo tá preparado pra receber isso. Não tá pronto. Não adianta. A menina, você pensa numa menina talentosa, velho, uma máquina de venda, dizendo assim, Thiago, eu menti minha vida inteira. Porque sempre que eu falava a verdade, eu lembrava da sua que eu levei. E sempre que eu te falar uma coisa, Thiago, eu fico pensando que você não gostou do que eu te apresentei de proposta comercial. Por quê? Porque quando eu acho que o outro achou, quem achou primeiro fui eu.
Sim. Ah, eu acho que o Jonathan não foi com a minha cara. Pronto. Quem achou foi tu. Sim. Ninguém sabe o que o Jonathan pensou. Então o que ela pensava? A primeira vez que ela foi contar a verdade, que foi aquela verdade grave da vida dela, descredibilizada. Então o que ela fala não é verdade. Não leva-se em conta e não vale a pena. Quebra de pau, inclusive. Sempre que ela faz uma proposta comercial, ela fica insegura. Eu acho que a pessoa não vai gostar. Porque ela acha que ela não tem credibilidade até hoje, irmão. Caramba. Só que hoje ela tem filho. Ela acha que não tem credibilidade também naquilo que passa pro filho. Irmão, tem gente se repetindo loucura, agora, cara. décadas de padrões comportamentais e nunca vai tratar, nunca vai sarar. Porque ele tá indo no lugar errado. Ele vai tratar o sintoma, a dor, lá no culto da vitória, nada contra. Ele vai tratar a dorzinha lá no culto da terça-feira pedindo oração pra irmã. E vai ser muito legal a oração, só que não vai resolver o problema. Não que Deus não possa resolver o Não problema. que Deus não possa. Sim. Só que, em regra, Deus não fará. Porque Deus pode fazer todas as coisas, exceto uma coisa. A tua parte. Deus não faz a tua parte, irmão. A minha parte é o quê? É me conhecer, é me analisar, é me investigar, é olhar pra minha vida e falar, poxa, eu caminho assim por esse motivo. Até mesmo para que você possa buscar ele, é você que tem que buscar ele. Ele tá ali. Vou dar um exemplo bem claro, assim. O cara viu o pai, o menino, filho, né? Viu o pai ser excessivamente bondoso com a mãe e a mãe trair o pai. Qual a imagem que esse menino tem de mulher? Tudo tranqueira. Entendeu? Que não adianta se dedicar a uma mulher a um casamento. Por quê? Porque ela trai no final das contas. E, cara, o cara leva isso aí repetindo na vida dele. É muito doido. É muito doido. E tem, tipo assim, até recebi num GP desses um cara que entrou numa crise de fé, porque ele trabalha num setor da prefeitura, não vou falar o quê, mas de cuidar das famílias, né, carentes e tudo mais. E o que ele viu de abuso, de histórias das mais cabeludas possíveis, Cara, é assim, surreal. e ele falou assim, aí ele entrou na crise de fé, falando assim, cara, onde tá Deus que não tá vendo isso aqui acontecer? Eu terminei uma e tal? sessão, algumas semanas, uma sessão, e quando eu terminei, eu falei assim, ó, aqui, me arrepio de lembrar, eu falei assim, cara, se eu fosse essa pessoa, não acreditava em Deus nunca. Eu juro por Deus. Quando eu termino uma sessão, eu tenho um papel, um A3, A2, né? Assim, cara. Eu faço rabisco sobre essa pessoa e desenho e linko. Quem me olha parece que eu tô psicografando, tá ligado? Mas tô mesmo. Só que literalmente, que a pessoa tá ouvindo, eu rabiscando ela com duas... Quando ela termina, ela fala assim, você vai me explicar? Eu falo, nem a pau. Vai precisar de Nem eu 3 sei o que horas. eu fiz. Eu vou ter que ler isso aqui depois, né? Então, mas o que eu quero dizer? Quando terminei assim, cara, eu escrevi assim, Deus não existe. Porque pra mim Deus não existiria. Naquela circunstância, naquela situação, com aquele nível de abuso. Cara, deixa eu falar uma coisa pra encerrar. Tudo aquilo que eu não tenho, ou tudo aquilo que eu ainda não me tornei, é por conta das coisas que eu não sei, por conta das coisas que eu ignoro. Se tu soubesse como faz pra ganhar 150 mil reais por mês, agora você já tava fazendo. Sim. Você só não tá ganhando porque você não sabe. E se você não sabe, você tem que procurar quem sabe. Tu sabe. 150 mil? É. Já fiz 162 já, mas só uma vez só. Um mês só na minha vida, fiz 162. Só. Um mês. Queria fazer todo mês. A hora que eu vier, eu volto pra cá e falo, tô fazendo, tá? Não, eu quero dizer o seguinte, Eu eu fiz uma vez não só. quero falar da vida financeira, mas eu lembro que o Thiago tinha uma meta. Tá. Antes até os 30, a primeira milha. Tá. Já foi, tá? Já foi. Foi faz Já tempo. Foi. Ah, mas, Graças a Deus. Eu lembro da história do carro que ele deu pro pastor lá. Não. Tudo aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe. Um dia eu paguei tudo que eu tinha na conta. Tudo que eu tinha na conta. 22 pau. Por 1 hora de um cara. Ele ficou 40 minutos, eu bati na mesa e falei, deu, tô indo embora. Peguei. A virada de chave. A maioria das pessoas que estão me ouvindo agora até identificaram uma questão e outra sua, Tá. mas nunca vão tratar. Nunca. E eu sinto muito por elas. Por quê? Porque elas nunca vão se tornar aquilo que poderiam se tornar. Entendi. Nunca vão ter aquilo que poderiam ter. Por medo? Por medo, por bloqueio emocional, porque a mãe disse assim, não adianta, pra ti não adianta nada disso. Não adianta fazer teste, tá? Porque tu não vai passar. Enquanto tu tá assistindo aí... Por exemplo, eu sou uma pessoa que em algumas áreas eu sou absolutamente... com toda a modéstia, eu sou absolutamente competente. Eu sou inteligentíssimo. Para outras, eu sou um jumento. Primata. Filhão, o quê? Primata. Eu sou um nó cego do satanás. Uma coisa do avesso que não funciona. Me manda fazer uma prova de vestibular. Gari! Eu erro, eu reprovo. Eu não passo.
passo. Por quê? Porque eu sou ruim de prova, cara. Agora eu sou bom de pegar a prova e conversar com o professor sobre a prova. E faço ele chorar. Lembrar dos traumas ainda. E me passar na prova. Porque sou eu. Tu tá entendendo? A minha capacidade é essa. Então eu pego essa minha capacidade de ler o outro, de entender o outro, de devolver ao outro ele mesmo. E, cara, o cara sai na posse de si. É lindo. Ah, eu vou perder a crença. Capaz, cara. O cara na posse de si, velho, é um Paulo dizendo 3 vezes eu orei, 3 vezes eu recebi não, e mesmo assim tô escrevendo aqui 70% do Novo Testamento. Tome na cabeça de vocês. Tame. E aí você vai ver isso aqui, cara. Ó, isso aqui é lindo pra eu encerrar minha participação de forma linda aqui. Com Paulo também, falando em 2 Coríntios. Ele disse assim: por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos como por desonestos às vezes, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, isso é lindo, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, como diria o Marcelo Vieira, com o dedo na tua cara, mas eis que vivemos torturados, velhos, mas não mortos, entristecidos às vezes, mas sempre felizes, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Tá entendendo, cara? Que coisa linda. Essa é a nossa vida, cara. Nada tendo, cara, mas também sendo capaz, cara, de possuir muita riqueza em nós. Sabe? Às vezes meio assustados com algumas situações, mas, cara, bem observado, bem analisado, sabe? Se percebendo como é que você age, cara. Pode perceber, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Mais uma da psicanálise pra você. Isso é verdade. O cara vem de um jeitão assim, cara, já fica de olho nele. Porque ele vai se repetir daquela mesma forma, cara. No casamento, ele vai se repetir daquela mesma forma na vida profissional, ele vai se repetir. Se ele é meio irresponsávelzão, assim, muito louco, olha pra empresa dele. Tá na mesma merda. Se tu olhar direitinho, com os relacionamentos antigos, ele fez igual. Tu não foi abençoada que ele resolveu furar, não. Ele sempre foi furazório. Só que ele não identificou isso. E às vezes isso é um bloqueio emocional dele. Aquele mau caratismo, né? É uma inclinação dele. Que se não percebida, analisada, identificada e então corrigida, jamais mudará. Pra finalizar, caramba. Eu assim, ó. Uma tarefa para todo mundo que está assistindo esse episódio ou está ouvindo. Mais 2 vezes ouça durante a semana, tá? Pra ver se tu consegue extrair. Tomara que eu tenha sido o mais simples possível. Não, foi o objetivo muito. era não, ser... mas aqui tem corte pra dar com o pé. O rapaz do corte vai pirar. Não, ali sofre. E agora tu percebe ganha, que o Thiago Rodrigo da vez passada, ele veio pra falar de Pedro. Sim. E não falou de Pedro. Não. Não falou? Tá, falamos do Thiago. Agora a gente trouxe ele pra falar de Jó e ele falou de Paulo. Não, maravilhoso. Não. Eu escolho o meu tema, né? Eu vou escolhendo o meu tema conforme Quem vai dando manda play. sou eu. Não, vai dando rec e eu falo... Não. Eu pego... Amanhã eu falo de Ruth. Fala de Jesus, Ruth. Ele pega o princípio... Vamos fazer a próxima? Sabe o que é bom? Vamos. Sabe o que é bom? Que ele pega o princípio do negócio, aí ele faz assim, vocês estavam preparadinhos pra isso aqui, mas Não eu vou falar disso. Pra deixar vocês sem base nenhuma. Mas em todo momento a gente precisa saber do negócio, tá? Não, claro. Não, em todo momento saber do negócio. Não, tá. Tudo isso que eu falei, irmão, é crise. Eu vou te falar, Sim. não vai resolver. Sim. Enquanto o cara não analisar comigo ou com o Rodrigo. Ou com remédio ou com tapa. 10 com suco. Ou é 25 dias ou é 10 dias. Tá. E aí você vai olhar mais acima, tu vai ver que foi Deus que deixou eles pra vocês. O cara é bravo, né? Maravilhoso. Não, mas Thiago... Tem desconto pros clientes, pros ouvintes do Santo Podcast? Cara, Não, muito... quem vier, tô falando sério, quem vier Sério do podcast, mesmo? eu dou um desconto especial, de verdade. Tá vendo? 10% Então tá de bom. desconto. Pronto. Então, pronto. 10% é muito, hein? Tá. Meu Deus, e pra nós é de graça. Cara, ei, manda o seguinte... A cada 10 que vier, Sério. uma de vocês de graça. Começa a fazer um câmbio aqui. Aí já começa a fazer uma negociação aqui, Deus fala Olha, assim, tira. Eu vou falar Acaba. uma coisa. Eu tomei 2 disso aqui. Eu tô quase me mijando na calça. Tu tem 1 minuto Pra terminar? pra finalizar naquele tom pastoral, tá? Porque assim, o crente tá agora assistindo, falando assim, caramba, tá. E aí? E Deus nisso Qual que eu ia agora. falar aquela lá? Vai lá. Isso. Então é o seguinte, irmão. Existe uma versão de você ideal.
muito melhor do que essa que está se repetindo em um monte de tropeço. Você anda trôpego, anda com medo, anda inseguro, anda com uma ideia ruim de ti mesmo. E você leu um salmo lá que dizia que você era trapo de imundícia, você achou que você ia para a vida inteira, então você é um trapo de uma imundícia pro resto da vida. Não é assim. Espiritualmente, você é trapo de imundícia, precisamos da graça de Deus. Mas, meu, é o seguinte, você tem um valor inestimável. Sabe? Cada ser humano é um, cara. Por isso que uma pessoa que mata um, tá matando a humanidade inteira. O que salva um, tá salvando uma humanidade inteira. Cada pessoa é um mundo inteiro de ideias, de traumas, de experiências. E você é um desses caras que tem um valor absurdo. Só que porque não sabe o valor que tem, não paga o preço que se deve pagar para poder transformar a si próprio e chegar, né, nessa versão ideal de você. Se você precisar de ajuda, eu estou à disposição. Projetos como esse aqui estão à disposição servindo você para isso, para que você pare de se auto-sabotar, pare de dar tiro no próprio pé, porque você tem valor e a hora que você entender o valor que você tem, você paga o preço que você deve pagar para você chegar onde você tem que chegar. Meu pai, E tem até uma musiquinha que dava de encaixar. Você tem valor. Pronto, não, maravilhoso. Cara, Assembleiano. eu quero agradecer, Thiago, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Sei meu que o seu tempo aqui, cara, Pode é chamar valiosíssimo demais. Você que, cara, foi abençoado com certeza através da vida do Thiago, teve uma consulta gratuita aí pra vida, tá? E gravada, né, mano? Gravada. Cara, e tá... Pode ver e rever. Exatamente, gratuito pra você aí, tanto em áudio quanto em vídeo. Divulgue esse conteúdo pra quem você percebe que tá... Eu não sei o que falar pra esse cara. Ele Sabe trouxe... aquele cara, eu já tentei de tudo? É você, chega. Irmão. Pronto. Isso. Chega Manda aqui, pra ele. pra garante. Pronto. Traz você pra chincha, tu senta lá no meu divã lá que tu quero ver tu não botar pra fora tudo. Vai botar os capetas tudo pra fora. Mas pega. Acredita em mim. Coração. Vai ser bom demais. Quero agradecer você que ficou até aqui, Giovanni Claudino. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Eu te agradeço de coração. Que Deus te abençoe e até mais. Até a próxima!